Olá, sabem? Hoje é o Dia Mundial da Biodiversidade, por isso me faço acompanhar aqui com os meus amiguinhos. Para assinalar esta data tão importante, o Centro Ciência Viva de Bragança lança um novo episódio da rúbrica Na Pele do Cientista. Hoje vão poder ficar a conhecer um bocadinho melhor uma cientista que tem tido um papel ativo na preservação e conservação da vida selvagem. Ela é britânica, primatóloga e antropóloga, e foi pioneira no estudo do comportamento dos chimpanzés e na sua relação com o ser humano. Ela chama-se Jane Goodall. Preparados? Olá a todos. Permitam-me começar com a minha saudação tradicional de chimpanzé. Isto quer dizer, esta sou eu, esta é a Jane. Eu sou a Jane Goodall, cresci em Bournemouth, em Inglaterra, e sempre fui fascinada por animais. O meu pai, no meu primeiro aniversário, ofereceu-me um chimpanzé em peluche. Eu chamei-o de Jubilee. Nunca mais me separei dele. A verdade é que posso dizer que a minha primeira experiência em observação do comportamento dos animais aconteceu, eu tinha apenas 4 anos e meio. Eu e a minha mãe fomos passar uns dias a uma quinta tradicional, daquelas quintas onde os animais vivem ao ar livre, são criados ao ar livre. Eu estava tão entusiasmada, havia porcos, vacas, cavalos, galinhas, todos livremente pelo campo. Na altura atribuíram-me uma tarefa. Era recolher os ovos das galinhas. Eu, claro que aceitei essa tarefa e quando o fiz pela primeira vez comecei logo a levantar questões. Como é que um ovo tão grande sai de dentro de uma galinha? E por onde é que ele sai? Eu não conseguia ver na galinha um buraco tão grande que pudesse sair de lá um ovo daquele tamanho. Comecei a levantar essas questões, mas ninguém me respondia. Então, decidi investigar. A verdade é que a primeira abordagem que tive não foi a melhor. Eu vi uma galinha, lembro-me como se fosse hoje, uma galinha castanha, e dirigiu-se para um dos 6 galinheiros que havia. E eu pensei cá para mim, ela vai pôr um ovo. Vou atrás dela. Então rastejei atrás da galinha. A verdade é que a galinha assustou-se de tal forma que correu a cacarejar. Tinha que arranjar uma forma de descobrir como as galinhas põem os ovos. Mas sem as incomodar, claro. Foi então que me lembrei. Vou esperar num dos 6 galinheiros e esconder-me. E assim fiz. Entrei num dos 6 galinheiros, que estava vazio, e escondi-me debaixo das palhas. Esperei. E finalmente fui recompensada. Uma galinha entrou no galinheiro. Bem, se fechar os meus olhos consigo ver como se fosse hoje. Ela levantou as patinhas e ploc, caiu o ovo na palha. Não sei quem ficou mais entusiasmado, se eu ou a galinha. Bem, desatei a correr para ir contar à minha mãe. Mas a minha mãe, coitada, não sabia nada de mim. Dizem eles que andei desaparecida 4 horas. Imaginem, a minha mãe estava tão aflita, chegou a chamar a polícia. Mas na altura, quando ela me viu a correr em direção a ela, com um entusiasmo tal, que ela, em vez de me ralhar, decidiu ouvir a minha história. Lá lhe contei: mãe, descobri como é que uma galinha põe um ovo.
Conto-vos esta história por um motivo. É que foi nesse dia em que nasceu uma pequena cientista. Ser curiosa, fazer perguntas, investigar quando não se tem as respostas certas, cometer erros, mas não desistir e ser paciente. Todos estes elementos estavam lá, nesse dia. A minha mãe, uma mãe diferente, podia ter matado aquela curiosidade incipiente daquela menina, mas a verdade é que ela não o fez. E ainda bem, porque se eu tivesse feito, eu não estaria aqui se calhar a contar a minha história. Tive uma mãe maravilhosa que sempre fomentou o meu amor pelos animais, mesmo quando decidia levá-los para casa para os investigar. Cheguei a levar minhocas, rãs, insetos, mas a minha mãe, na sua calma, sempre me apoiou e depois lá me dizia e chamava à razão que os animais estavam melhor, era no habitat deles. Outra paixão que eu tinha era ler. Adorava ler, mas a minha família não tinha dinheiro para me comprar livros novos todos os dias. E depois estávamos também no meio da Segunda Guerra Mundial. Então todos os livros que eu lia eram maioritariamente da biblioteca. Até que descobri uma livraria que vendia livros em segunda mão. Todos os cêntimos que me davam, eu poupava para comprar livros. Até que um dia, tinha eu 10 anos, encontrei um livro que viria a mudar a minha vida. Era assim um livro pequenino e chamava-se Tarzan dos Macacos. Bem, fiquei fascinada com esse livro e apaixonei-me por aquele glorioso homem que vivia na selva. E o que é que ele fez? Casou com a Jane errada. Fiquei cheia de ciúmes. Claro que eu sabia que o Tarzan não existia, mas a verdade é que foi nesse dia, quando terminei de ler o livro, que comecei a sonhar em ir viver para a África, ir viver para o meio dos animais e escrever livros sobre eles. As pessoas riam-se de mim. Tu não tens dinheiro. Há uma guerra. A África é muito longe. És uma mulher. As mulheres não fazem essas coisas. Sonha com algo que possas concretizar. Mas a minha mãe não. A minha mãe, outra vez a minha mãe, sempre me apoiou a lutar pelos meus sonhos. E ela disse-me, se é realmente isso que queres, vais ter que trabalhar muito. Não perder nenhuma oportunidade, aproveitá-las todas e nunca desistir. Em breve teria a minha oportunidade de viajar para a África. Aos 23 anos, uma amiga minha do secundário, que vivia no Quénia, convidou-me para a visitar. Foi aí que conheci o Dr. Louis Leakey, que se viria a tornar o meu mentor. O Dr. Leakey era antropólogo, ou seja, estuda o comportamento dos humanos, mas também era paleontólogo, que estudava os fósseis. Inicialmente contratou-me como secretária, mas ficou de tal forma impressionado com o meu conhecimento sobre os animais que me fez uma proposta, a proposta da minha vida. Falou-me de um estudo que estava prestes a iniciar na floresta do Gombe. Ele queria estudar a relação que os chimpanzés tinham com o passado evolutivo dos humanos. Ele achava que eu era a pessoa ideal porque eu era uma pessoa muito paciente e tinha uma vontade insaciável de conhecer melhor os animais. Durante um ano, li todos os livros que consegui sobre os chimpanzés.
Nunca vou esquecer aquele dia 16 de julho de 1960, o dia em que pisei pela primeira vez o Parque Nacional do Gombe, na Tanzânia, em África. Tinha 26 anos e era o início do meu sonho. Apenas com os binóculos e um caderno de notas, acompanhada pelo guia e pela minha mãe, lá fomos nós, para o meio da selva à procura de chimpanzés. A verdade é que no início eles fugiam assustados. É que eles nunca tinham visto uma macaca branca tão estranha. Depois decidi ir sozinha. Subi ao pico mais alto do Gombe e comecei a observá-los com os meus binóculos. Após alguns meses de observações, eu não tinha descoberto nada significante, o que me preocupava, porque nós só tínhamos financiamento para 6 meses e estavam quase a acabar. Eu sabia que se não descobrisse nada de relevante, o estudo iria ficar por ali. Foi então que veio o dia que nunca mais me esquecerei. Foi no outono de 1960. Reparei que um chimpanzé, ao qual chamei David Greybeard porque tinha umas barbas cinzentas muito engraçadas, estava sentado em cima de um ninho de térmitas. E então vejo que ele fazia um movimento repetitivo. Com um galho, ele colocava dentro do ninho das térmitas e esperava. Depois retirava o galho e começava a comer as térmitas. Mas vi que ele e outros chimpanzés faziam isso na altura. Mas o que me impressionou foi que ele, antes de utilizar o galho, ele pegou no galho, cortou ao meio, retirou as folhas e depois é que o utilizou. Esta sim era uma boa descoberta. É que aquilo era o início de ele tinha modificado um objeto, então podíamos dizer que tinha feito uma ferramenta. Até à data, a comunidade científica achava que só os humanos eram capazes de utilizar e construir ferramentas. Mais tarde, enviei um telegrama ao Dr. Leakey a contar-lhe o que tinha observado e ele, logo que pôde, respondeu-me e disse: dado que o homem se define pela sua capacidade de criar e utilizar ferramentas, vamos ter que redefinir ferramenta, redefinir o homem ou aceitar os chimpanzés como seres humanos. Este foi um momento mágico. Não só pelas repercussões que esta observação viria a ter na ciência, mesmo que muitos não acreditassem em mim, já que eu nunca tinha posto os pés numa universidade, mas a verdade é que estas observações permitiram ao Dr. Leakey contactar a National Geographic Society e obter financiamento para dar continuidade ao estudo. Também permitiu a contratação de um cineasta e fotógrafo, o Hugo Van Lowick, que viria a ser o meu marido e o pai do meu filho. A verdade é que as gravações e os filmes dele produziram um efeito na comunidade científica maravilhoso. Foi aí que eles começaram a acreditar nas minhas observações. Estive no Gombe durante 2 anos a estudar o comportamento dos chimpanzés. Foi quando o Dr. Leakey me contactou e me disse que tinha de ser eu a encontrar o meu próprio financiamento. Para isso tinha que ter um diploma. Eu nunca tinha pisado uma universidade, mas o Dr. Leakey disse-me:
Não temos tempo para perder com licenciaturas. Por isso encontrei-te um doutoramento em etologia na Universidade de Cambridge. A verdade é que eu nem sequer sabia o significado da palavra etologia. Claro que agora sei, é a ciência que estuda o comportamento dos animais. Os cientistas adoram inventar palavras que os façam sentir importantes. Quando cheguei a Cambridge, estava muito nervosa, principalmente por causa dos professores. Imaginem como fiquei quando me disseram que tudo o que eu tinha feito estava mal. Não devias ter dado nomes aos chimpanzés. Não é científico, devias numerá-los. Não podia dizer que eram capazes de resolver problemas e, obviamente, também não podia dizer que tinham sentimentos. Esse era o cúmulo da antropologia, atribuir qualidades humanas a animais. Ok, esses professores sábios podiam dizer o que quisessem, mas a verdade é que na minha adolescência eu tive um professor extraordinário, que me ensinou exatamente o contrário. Esse meu professor chamava-se Rusty, foi o meu cão. Honestamente, não é possível partilhar a vida com qualquer animal. Um cão, um gato, uma vaca, um cavalo, um coelho, sem perceber que, claro que eles têm sentimentos, claro que eles têm personalidade, têm emoções, têm receios, sentem tristeza e até desespero. Bem, na altura custou-me bastante. Felizmente, hoje em dia, já há pessoas que fazem doutoramentos a estudar as emoções dos animais. Depois de receber o meu doutoramento, regressei à Tanzânia e continuei com o meu estudo. Criei o Centro de Gombe, o Centro de Investigação do Gombe, onde foram feitas muitas descobertas que mudaram radicalmente a primatologia. Os chimpanzés formam relações familiares longas, apoiam-se uns aos outros, mesmo que não sejam da mesma família. Em 1987 observei uma adolescente, a Spindle, a adotar um órfão de 3 anos, o Mel. Os chimpanzés entram em guerras de formas primitivas e brutais e também têm padrões de cortejo surpreendentes. Caçam e comem outros animais. Esta também foi uma descoberta muito importante, já que se pensava que os chimpanzés eram herbívoros. Mas em 1977 compreendi que para poder defender os chimpanzés e o meio onde viviam, teria de sair da floresta e falar com as pessoas, chegar os meus estudos, a minha investigação às pessoas. Foi quando fundei o Instituto Jane Goodall. O objetivo do Instituto é arranjar financiamento para dar continuidade ao estudo e para preservar o habitat e conservar o habitat dos chimpanzés e de outros animais selvagens. Mas também percebi que eu não conseguiria conservar e preservar o habitat dos chimpanzés se não pensasse também nas pessoas que viviam nas aldeias da Tanzânia. Foi então que criei também o programa TACAR. Este programa é um programa que ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas das aldeias da Tanzânia.
Nestas minhas viagens fui conhecendo várias pessoas e histórias que me ajudaram a comprovar que não somos os únicos seres inteligentes e com sentimentos. É por isso que me faço sempre acompanhar de algumas mascotes. As vacas vivem enjauladas em quintas industriais, em condições terríveis. Mas se tivermos a oportunidade de ver uma vaca que seja criada ao ar livre, podemos constatar que são animais extremamente emotivos e criam laços muito fortes com as suas crias. Os porcos são animais extremamente inteligentes. Conseguem ser mais inteligentes às vezes que os cães. Embora sejam considerados um pedaço de bacon, vou-lhes pedir que façam uma pesquisa no Google. Pesquisem pelo porco Picasso. Vão ficar surpreendidos com o que vão encontrar. É o porco Picasso, não é o artista Picasso. Este é o Mr. H. O Mr. H já é muito famoso. Foi-me oferecido no dia do meu aniversário, em 1996, pelo Gary Horn, que perdeu a vista aos 21 anos quando estava nos US Marines. E contra todas as adversidades, ele decidiu que queria ser mágico. Toda a gente se ria dele, mas a verdade é que ele conseguiu ser mágico e conseguiu ainda muitos outros feitos. Ele, inclusivamente, escreve livros. Um deles chama-se O Mágico Cego. Eu costumo dizer que ele é o indomável espírito humano. O Gary pensava que me estava a oferecer um chimpanzé. Então eu segurei-lhe na mão dele e fiz com que ele apertasse a cauda do Mr. H. E então disse-lhe, sabes, os chimpanzés não têm cauda. Ele sorriu e disse, não importa, leva-o contigo onde quer que vás. E traz o meu espírito sempre contigo. E é verdade, desde esse dia levo sempre o Mr. H comigo. Já percorremos mais de 64 países. Hoje tenho aqui um animal que não costuma andar comigo, é uma lontra. A equipa do Centro Ciência Viva de Bragança disse-me que viviam nos rios e que parte do ano que conseguimos ver lontras no Rio Fervença, em Bragança. Sabem onde fica? Em 1991, um grupo de 12 jovens, estudantes do secundário de Dar es Salaam, na Tanzânia, vieram ter comigo em minha casa. E numa conversa informal, falaram-me das preocupações deles em relação ao abate ilegal de animais selvagens, à forma como eram tratados alguns órfãos e à forma como eram tratados também os animais em alguns mercados locais. Nesses mercados, as galinhas, por exemplo, eram vendidas vivas, e até serem compradas elas estavam penduradas pelas patas. Podiam estar assim o dia todo. Os alunos perguntaram-me o que poderiam fazer e eu estimulei-os a pensar numa solução. Os jovens decidiram construir gaiolas com folhas de bananeira e ramos e ofereceram essas gaiolas aos vendedores. Apesar de céticos, os vendedores aceitaram colocar as galinhas nas gaiolas e a verdade é que nunca mais houve uma galinha pendurada pelas patas nesses mercados. Assim nasceu
o Roots and Shoots. O Roots and Shoots é um programa de esperança. Roots, as raízes, são um alicerce sólido. Shoots, os rebentos ou sementes, parecem pequeninos, mas a verdade é que para alcançarem o sol, eles são capazes de rebentar paredes de tijolo. Considerem essas paredes como se fossem os danos que temos causado ao nosso planeta. Como veem, esta é uma mensagem de esperança e centenas de milhares de jovens em todo o mundo podem abrir caminho e podem fazer a diferença, tornar o mundo melhor. A mensagem mais importante do Roots and Shoots é que cada indivíduo faz a diferença. Cada indivíduo tem um papel a desempenhar e cada um de nós tem um impacto no mundo à nossa volta todos os dias. Cabe-nos a nós decidir. Não sei quanto a vocês, mas para mim, Jane Goodall é uma pessoa inspiradora. Atualmente tem 87 anos e continua a viajar pelo mundo, incentivando o ativismo em nome do planeta e da vida selvagem. O programa Roots and Shoots está presente em mais de 100 países, incluindo Portugal. Podem fazer uma pesquisa e encontrar várias formas de se envolverem. Espero que tenham gostado e, quem sabe, até se inspirem para fazer a diferença. Obrigada!